E finalmente, pessoal, uma outra novidade que eu particularmente considero muito promissora, muito interessante, que é a possibilidade de se usar psicodélicos no tratamento de vícios. Psicodélicos, eu vou voltar para falar deles em mais detalhes em outros episódios e pretendo trazer pesquisadores da área para a gente discutir sobre isso em mais detalhes, mas, dito em linhas gerais, são um grupo de fármacos que em certas doses podem levar a pessoa a ter uma espécie de alucinação, o fluxo de pensamento dela muda. Em alguns casos pode ser interpretado como uma espécie de alucinação, apesar de que esse talvez não seja a melhor descrição para o efeito, pelo menos de alguns desses psicodélicos. Mas então, psicodélicos são aquelas drogas que você já deve ter ouvido falar, muitas delas, tanto sintéticas como naturais, como por exemplo MDMA, que é o êxtase, o LSD, que também é sintético, esses dois primeiros são sintéticos. Tem o DMT, que é encontrado no chá da ayahuasca, que está sendo super estudado para o tratamento de diversos transtornos mentais, inclusive de depressão, por colegas muito legais aqui, pesquisadores brasileiros da Federal do Rio Grande do Norte, inclusive. Ibogaína, que é uma substância encontrada numa raiz africana. E a psilocibina, que é encontrada em cogumelos alucinógenos, uma espécie de cogumelo. Você encontra bastante dessa substância. E tem inúmeros achados científicos mostrando o potencial dessas substâncias no tratamento de vários transtornos mentais, como eu comentei lá no início, inclusive no tratamento de vícios, ajudar a pessoa a passar por todo esse processo. Um exemplo que eu vou citar aqui para vocês de um estudo. É um estudo pequeno, piloto, são poucos voluntários, então o poder de conclusão dele é bem baixo, mas achei bem interessante os dados que ele traz. Foi publicado em 2014 na Journal Neuropharmacology. Vou deixar aqui na descrição para quem lê. Foram um total de 15 voluntários que eram fumantes, já tinham tentado parar de fumar em torno de umas 6 vezes antes, né, de participar desse experimento. Eles passaram por um protocolo de 15 dias protocolo de tratamento no qual eles foram submetidos de 1 a 3 sessões com o uso de psilocibina. Então, você recebia uma dose da psilocibina, que é aquele psicodélico encontrado em cogumelos, né? Mas assistido por 2 terapeutas. Então, a pessoa está lá, ela faz uso da psilocibina numa dose específica, de acordo com o peso dela. Só que tem 2 profissionais ali acompanhando todo o processo. Então, uma sessão dessa pode durar em torno de 5 horas e precisa ter um acompanhamento profissional rigoroso. E eu quero deixar isso claro, estou falando aqui de psicodélicos, não estou sugerindo que nenhum de vocês pegue faça aí um chá com um psicodélico e tome, porque vai melhorar a sua depressão, o seu vício. Não é assim que funciona. Precisa ter um acompanhamento médico, terapêutico rigoroso, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês essa novidade, porque parece ser, pelo que eu estou vendo na literatura científica, uma revolução na área da medicina e potencialmente vai vir a ser uma revolução, inclusive na área de tratamento de vícios. E aí, nesse estudo, especificamente com esses 15 fumantes, 80% deles, se não me engano, 11 dos 5, eles conseguiram manter a abstinência depois de 6 meses, ao longo de 6 meses. Depois de 6 meses, pesquisadores fizeram uma avaliação e viram que eles conseguiram se manter sem o cigarro por todo aquele tempo, né? O que é um dado muito promissor, apesar de que, como eu disse para vocês, é um estudo pequeno ainda. A gente precisa de mais estudos para poder entender um pouquinho melhor quanto está funcionando o tratamento usando psicodélico. E um outro exemplo que eu até comentei no Instagram um tempo atrás, de um trabalho que foi publicado no ano passado, muito bom, muito bem feito, na JAMA Psychiatry, que é uma revista científica de altíssimo impacto, onde eles mostraram que 2 doses da tal psilocibina, psicodélico encontrado lá no cogumelo, reduz em 83% o consumo excessivo de álcool. Então, pegou lá o pessoal que tinha problema de abuso do álcool e 83% deles reduziu o consumo excessivo em comparação com 53% dos que passaram pelo tratamento, mas sem o uso da psilocibina, né? Mas é a mesma ideia, são poucas doses com acompanhamento rigoroso de profissionais. E nesse estudo, eles viram que 8 meses depois desse tratamento, desse protocolo, né, que envolve terapia também, não é só usar o psicodélico que magicamente o problema se resolveu, é um problema complexo, como eu descrevi aqui ao longo de, mais de 1 hora falando do tratamento, né? Problema complexo, envolve terapia, envolve mudança de comportamento e tudo mais. Mas depois de 8 meses, esses pacientes que fizeram uso da psilocibina, 48% deles tinham parado totalmente de consumir álcool.
em comparação com 24% dos que não fizeram uso da psilocibina, mostrando um potencial muito grande do uso terapêutico dos psicodélicos no tratamento, inclusive, de vícios a outras drogas. É curioso, né? Uma droga sendo usada no tratamento de outra droga. Mas isso aí, pessoal, isso aí é só uma questão do que você chama de droga, porque são fármacos, né? O remédio que você toma para dor de cabeça ou as pessoas tomam antidepressivos são drogas também, são fármacos, são substâncias químicas que a pessoa consome, que vão ter efeitos específicos no corpo e que podem ajudar ela em situações específicas. Aqui não é diferente. Aparentemente, o psicodélico tem um potencial muito grande de ajudar a pessoa a passar por esse processo de aprendizado, de reaprendizado comportamental, vamos dizer assim. A gente ainda não sabe por quê. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, como que os psicodélicos trazem esse potencial terapêutico. A gente sabe que pelo menos parte do efeito deles envolve agir nos mesmos lugares que a serotonina age. Serotonina é um sinal químico, assim como a dopamina, que é liberada em várias áreas e modula a atividade de várias áreas, está envolvida com regulação de humor, está envolvida com sono, está envolvida com memória, está envolvida com várias funções. E parece que os psicodélicos agem, pelo menos em alguns dos mesmos lugares que a serotonina. Tem alguns lugares que alguns psicodélicos agem que nem a serotonina consegue alcançar. E uma possibilidade que poderia explicar esse benefício dos psicodélicos no tratamento de vício é o fato de que parece que os psicodélicos é como se eles aumentassem temporariamente a capacidade do cérebro de se modificar, pelo menos de algumas regiões do cérebro, incluindo essa região que a gente tem atrás da testa, que a gente chama de córtex pré-frontal, que está envolvido com autocontrole, com regulação emocional, e naturalmente está envolvida com toda essa discussão que a gente falou de usar a droga, de se controlar para não usar a droga. Então parece que alguns psicodélicos, pelo menos, eles, por meio da ação que eles têm, eles promovem um aumento da plasticidade, um aumento da capacidade de certos circuitos de se modificar. É como se eu abrisse temporariamente a janelinha do aprendizado, eu amplificasse a capacidade do indivíduo de ter certos tipos de aprendizado, que por sua vez são muito interessantes para a pessoa conseguir modificar o cérebro dela e sair daquela situação em que ela estava presa. É uma discussão que vale tanto para o tratamento de depressão, por exemplo, mas parece que faz sentido, para mim, pelo menos, aqui dentro desse contexto de tratamento de vício. A gente está falando que o tratamento depende de aprendizado, depende da pessoa aprender coisas, aprender a se motivar para outras atividades, e parece que os psicodélicos podem ajudar muito nesse processo, como se abrisse a mente da pessoa para ter insights que ela não teve antes, para se ligar de coisas que ela não tinha se ligado, e parece ser muito eficaz em ajudar a pessoa, então, a reaprender a viver nesse processo do tratamento, né? Inclusive, muitos dos pacientes, né, que são descritos nesses estudos, eles mesmo relatam esse tipo de coisa. Eles falam que durante aquela viagem que ela estava tendo, enquanto o psicodélico estava agindo, ela compreendeu, ela se ligou dos motivos psicológicos que ela tinha para fumar. Então, como se o psicodélico colocasse a pessoa num estado mental em que ela consegue ter insights que ela não estava conseguindo antes. Então a pessoa se liga, poxa, é por isso que eu estou tendo esse impulso grande de fumar, e parece que esses insights podem ajudar bastante a pessoa no processo de reabilitação de um modo geral, né? Agora, de novo, pessoal, não estou recomendando que você use o psicodélico, que mesmo que você use, vai magicamente resolver esse problema de vício, seja lá qual for. Só estou querendo sinalizar que tem uma literatura científica crescente, mostrando um enorme potencial dos psicodélicos em ajudar no tratamento de transtornos mentais, inclusive no tratamento de vícios.